Olá, tudo bem? Hoje eu estava me preparando para fazer minha prática de yoga, então pensei, tem um assunto que é muito recorrente e que eu acho importante que seja colocado aqui no canal. A questão de quem pode praticar yoga. E a resposta é muito simples. Qualquer pessoa pode praticar yoga. Só que daí as pessoas me perguntam, mas Michele, como assim? Eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu sou muito dura, sou muito dura. Eu vejo aquelas pessoas no estúdio de yoga se contorcendo e eu mal alcanço os meus pés com as minhas mãos. Como é que eu vou fazer yoga? Outras pessoas também, baseado no mesmo conceito, quando começam a pesquisar sobre yoga, começam a olhar aquelas fotos de pessoas com corpos definidos, fazendo posturas mirabolantes, e muitos acham que o yoga também não é para elas. Outras também acham que por serem sedentárias, por não terem força, também não tem como fazer yoga, porque elas não se veem fazendo posturas como as invertidas, por exemplo, suspendendo o corpo só com a força das mãos ou com a força dos braços. Outras pessoas, por outro lado, acham que é exatamente isso que falta no yoga, que o yoga é uma prática em que as pessoas ficam 1 hora meditando e recitando o mantra Om. Bem, geralmente pessoas desse tipo também acham que o yoga é feito para pessoas mais tranquilas, mais zen. E uma pessoa com a mente muito agitada também não daria conta de praticar yoga. Outros também acham que yoga, um pré-requisito para praticar yoga é ser vegetariano, quiçá vegano. Outros também falam a questão da religiosidade. Acham que o yoga traz muitos símbolos hinduístas, então que tu tem que seguir a religião hindu ou mesmo ser budista para praticar yoga. E, por fim, tem aqueles que acham que por uma questão de saúde, porque estão com alguma dificuldade de locomoção, ou problemas graves de coluna, ou por conta de uma idade mais avançada, também não poderiam praticar yoga. Então vamos começar a desconstruir tudo isso. A questão da flexibilidade. Flexibilidade é construída com a prática. Uma coisa que tem que ficar bem clara: o yoga é uma prática individual. Então, quando se pratica yoga, é tu e teu tapete, mais nada. No máximo, o instrutor que está ali para te guiar nessa prática. O que o colega ao lado está fazendo, deixando de fazer, pouco importa. Ainda que todos estejam fazendo a mesma prática, as mesmas posturas, a prática é só tua, tá? Então, tanto a flexibilidade quanto a questão da força, elas serão construídas com o tempo, na medida das tuas possibilidades, respeitando as tuas limitações. E é assim que funciona. E a postura vai fazer efeito no teu campo energético e no teu corpo físico da mesma forma do que aquela pessoa que está fazendo uma postura mais avançada. Então, não interessa como está a tua flexibilidade, não interessa se tu é sedentário, tanto uma pessoa quanto outra pode praticar yoga. Outra coisa, o yoga pode praticar yoga, basta levar o teu próprio corpo, não interessa como ele esteja. Tu não precisa ter o corpo de outra pessoa, certo? Então, se tem alguém que é mais magro, mais definido, isso não interessa para a prática. Na verdade, uma das consequências da prática do yoga é exatamente essa. A pessoa começa a praticar, ela vai ganhando flexibilidade, vai ganhando espaços no corpo, ela vai ganhando força, definindo a musculatura e muitas vezes acontece também o emagrecimento. Por quê? Porque a prática do yoga acaba nos levando a criar uma alimentação mais saudável, certo?
Então, às vezes, a pessoa, até porque comia por ser mais ansiosa ou por estar num estado depressivo, ela começa a praticar yoga, ela começa a se sentir bem. Então, ela deixa de jogar suas frustrações, a sua ansiedade na comida. E é um sentimento tão bom, esse bem-estar que a gente sente com o yoga, que a pessoa não vai querer assim se sentir pesada ou comer coisas que não façam bem. Então a busca para uma alimentação mais saudável também acaba sendo consequência e essa pessoa fica com um peso bem legal. Tá? Mas não necessariamente precisa ter aquele corpo das fotos do Instagram, certo? Então isso também já está desconstruído. A questão de que yoga é só meditação, não é. Inclusive, pasmem, tem práticas que não tem nada de meditação. O Ashtanga Yoga é uma prática que não tem meditação, é uma sequência de posturas coordenadas pela respiração, é uma prática extremamente intensa. Então, ela não tem nada disso. Geralmente nas práticas de yoga, Hatha Yoga, né, tem um momento de meditação, tem um momento para fazer exercícios respiratórios, que são os pranayamas, e isso faz parte de uma sequência. A pessoa vai passar por várias posturas e depois ter esse momento de meditação e o relaxamento ao final da aula. Mas a aula não se resume a isso, certo? É muito comum ver pessoas assim que têm essa ideia resolverem experimentar uma aula de yoga. E mesmo sendo pessoas já que têm uma certa condição física, assim, força, etc e tal, às vezes não darem conta. E verem uma pessoa que não tem o mesmo perfil do lado, que faz a aula toda sorrindo. Então, o trabalho do yoga é muito mais interior. Então, não tem nada a ver com o que a gente faz na academia, certo? Com relação a ser zen, também não tem menor cabimento. Primeiro, como eu digo, se a pessoa tem a mente muito agitada, é essa que deveria fazer yoga, principalmente. Porque, na verdade, os nossos pensamentos estão sempre... A gente não para de pensar. Fato, não interessa se a pessoa é mais ou menos tranquila. E nos tempos de hoje, com tantos estímulos, tantas coisas a se fazer, eu não conheço alguém que não tenha a mente agitada. Todo mundo tem. E a ideia do yoga exatamente é trazer esse equilíbrio, a pessoa ficar mais centrada, mais tranquila. E como eu falei, o yoga não é uma atividade que a pessoa fique parada. Não é assim que funciona. Então, exatamente a construção da aula, o desenvolvimento das posturas vai te levar por um caminho em que, quanto menos esperar, esse relaxamento virá naturalmente. Inclusive o próprio estado meditativo. Isso aí é também vai conquistando com a prática, tendo disciplina. Todo dia vai fazendo um pouquinho até que daqui a pouco aconteceu. Delícia! Bem, com relação a ser vegetariano também não tem o menor cabimento. Não precisa ser vegetariano, não precisa ser vegano, pode comer carne, tá? Vai ser bem-vindo em qualquer estúdio de yoga, tenho certeza. Essa questão da alimentação vegetariana, vegana, carnívora, flexitariana, que é agora outra onda, isso depois a gente vai falar num outro vídeo, né? Então, daí eu vou apresentar essa questão da alimentação com base no yoga, com base no Ayurveda, mas por enquanto o que tem que ficar claro não é necessário ser vegetariano nem vegano para fazer yoga, certo? Com relação à religião também, tu podes ser católico, evangélico, hindu, budista, não vai fazer a menor diferença, porque o yoga acolhe todos, exatamente como eu falei, falo e repito, é uma prática individual. Não interessa a crença dos outros, não interessa a crença do instrutor, não interessa nada disso. Tu podes até ser ateu e praticar yoga. O yoga é um encontro com a tua essência. Então, tanto faz as crenças que tu tenhas a respeito disso, certo? Então,
Quanto a isso também é muito tranquilo e eu não conheço nenhum espaço que não respeite. Isso, aí deve falar, mas eu quando vejo no meu estúdio tem algumas imagens, tem mantras, a Ganesha, a Shiva. Isso depois a gente vai conversar também com mais calma. Mas não significa que, ainda que possa ocorrer isso, não significa que isso vai afrontar qualquer criança, de forma alguma. Com relação à questão de saúde, as condições físicas, né? A questão da idade, como eu falo, qualquer pessoa pode praticar. Porque ainda que esteja com problema na coluna, tenha algum problema no joelho, a aula vai ser elaborada de forma que tu consigas fazer a postura. Se aquela postura não for indicada, o teu instrutor com certeza vai te indicar uma postura que não prejudique esse problema de saúde que tu já tens. Se não tiver como ir a um estúdio de yoga, não tiver como praticar yoga mesmo na tua casa, só o fato de parar para respirar, né, fazer os exercícios respiratórios, parar para meditar, nossa, já faz muita diferença na saúde, no bem-estar. Então, mesmo fazendo só isso, que diga-se de passagem é o mais importante da prática, tá valendo, certo? E com relação à idade também, o yoga é para todos. Não interessa se o yoga vai desde criança até os idosos. Mesmo pessoas com idade avançada podem praticar yoga. Claro que serão tomados alguns cuidados, se a pessoa tem alguma cardiopatia, se ela tem, como eu falei, alguma dificuldade relacionada a problemas de coluna. Mas, gente, isso vale para todos. Hoje tem tanta gente jovem, de 20 e poucos anos, que tem problemas desse tipo. Então, não é porque se tem uma idade mais avançada que não vai poder praticar. Mesma coisa criança também pode praticar. E é muito legal ver o trabalho que se faz no yoga para as crianças. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que o yoga é extremamente democrático. Serve para todos. Cada um do seu jeito, à sua maneira. E esse é o verdadeiro yoga. O yoga que te conduz para dentro, para a tua essência. E esse exercício de se respeitar os limites, eu acho que é um dos grandes aprendizados. É aí que a gente fortalece a flexibilidade, a gente aprende a respeitar o nosso tempo. A gente aprende a respeitar o nosso corpo, a gente aprende a adquirir força. Então, as coisas vão fluindo, como na vida. Por isso que eu sempre falo, yoga é um exercício para a vida. Bem, vou contar um segredo aqui, inclusive. Eu não sou uma pessoa flexível, nunca tive muita força, principalmente nos braços, e tô aqui. Aliás, esse foi um dos motivos que eu pensei muito, nossa, vou fazer o curso de formação, né, de yoga. Só que todos os meus mestres me fizeram perceber que sim, o importante é entender o que é o yoga. E eu não me arrependo. Tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que eu estou conseguindo, tem coisas que um dia a pessoa que pratica percebe. Às vezes a gente faz uma postura que a gente está tentando há muito tempo, no outro dia ela não sai. E assim, é um exercício de humildade, né? Então, com essa humildade que eu tô aqui, fazendo esses vídeos, tentando te trazer a ideia de que sim, o yoga é para todos, qualquer um pode fazer, e ele vai trazer muitos benefícios para a tua vida. Bem, agora eu vou praticar. Mas antes eu gostaria de te convidar a te inscrever no canal. A inscrição no canal é muito importante, a curtida também, porque a ideia do canal é disseminar esses conhecimentos todos para o maior número de pessoas. Então a tua inscrição, a tua curtida vai ajudar a manter o canal vivo, certo? Bem, muito obrigada, gratidão, namastê.